Olá, como está você? Tudo bem? Um prazer muito grande receber você no programa Fé para Hoje, sua nova atitude. É sempre uma alegria receber suas informações, como é que você está passando, como você está vendo o nosso programa e dando sugestões para temas. Lembrando sempre que nós estamos dando como brinde esta revista, a revista Princípios, que fala de temas espetaculares sobre como melhor você poder se aproximar de Deus, você conhecer um pouco mais a vontade de Deus para a sua vida e a sua família. Estou aqui com o pastor Ronaldo de Oliveira. Tudo bem, pastor? Tudo em ordem? Bem. Como é que foi a semana? Foi muito boa, sempre aguardando o nosso momento, encontrando pessoas que assistem o programa. Tive uma surpresa grande entrando no elevador, uma senhora que mora no prédio, interpelou, disse, o senhor mora aqui? Moro. Estou há 1 ano morando lá. Disse, muito bem, puxa, o senhor é da Novo Tempo? Eu sou da Novo Tempo. Olha, eu assisto muito o programa, assisto todo a Novo Tempo, e parabenizou pela Novo Tempo. E a gente vai encontrando pessoas assim onde a gente sempre tem um carinho muito grande. As pessoas, milhares e milhares de pessoas que assistem a TV Novo Tempo, estamos aí em TVs pagas, como também nas parabólicas, no C2, que é o satélite C2, que estão as grandes redes de televisão. Isso é importante até anunciar, né? Porque algumas pessoas não sabem e nós estamos lá. Nós estamos aí e muitos, mais de 800 canais em cidades, em canais abertos. Então, a gente fica muito feliz ao viajar, ao estar encontrando as pessoas, e é uma alegria realmente. É impressionante onde chega a Novo Tempo, onde está chegando o programa Fé para Hoje, é impressionante. E estamos felizes, isso nos anima. Nos anima, nos coloca mais disposição e mais responsabilidade. Claro. Por isso, um dos temas que foi sugerido e etc., foi a questão da família, o indivíduo. Como é que ele está se encontrando dentro da sua própria família? Às vezes se sente perdido dentro da própria casa, né? Então é dentro deste foco que a gente vai desenvolver o programa de hoje. Será que você está perdido dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, desse mundo tão agitado, com tanta coisa, tantas sugestões que aparecem diante da gente? Esse é o programa de hoje, tá bem? Estamos com 2 convidados muito especiais. Pastor Marco Lamarques, como é que está, pastor? Tudo bem? Muito bem, feliz por retornar nessa casa, né, pastor? Pois é. Doutorando em especialidade nesta área de família, relacionamento familiar, não? Deus tem me dado o privilégio, a igreja também, de estudar e poder conhecer mais a respeito do relacionamento, especificamente da família, né, do casamento. Isso é muito importante. Perfeito. E também Karen Oliveira, tudo bem, Karen? Tudo em ordem? Tudo bom, pastor? Prazer estar aqui novamente com vocês. Psicóloga, também especialidade nesta área de atendimento familiar e aconselhamento, e a gente agradece muito a sua vinda, retornando ao programa e nos ajudando aí nesse tema que às vezes é complexo, às vezes as pessoas têm problemas, dificuldades, vão ao consultório, querem soluções, e às vezes as soluções são até simples, não? Exato. Às vezes eles mesmos sabem, só estão com dificuldade de enxergar o caminho, precisam de alguém para orientá-los. É isso, então, nosso programa, o nosso foco. E a Karen, ela é a mãe da menina mais bonita do mundo, do universo todo. Qual o nome dessa menina que você está? A gente não vai revelando assim, né? Porque senão... É um vovô. Sim. É minha neta, né? O vovô aqui falando da sua netinha. Quantos anos tem a sua netinha, a sua filha, Karen? Ela completa 13 anos agora em agosto. Eu não vou perguntar para o vovô, que ele pode ficar meio confuso, pode não ficar muito bonito, né? Não, ela completa agora 13 anos em agosto. 13 anos, né? Então, uma moça. Uma moça já, não é? Uma mocinha. Mais alto do que o vô. Não, vai ser, mas ainda não conseguiu. Assim, você também tem uma neta, né? Tem uma netinha de 2 anos, também, 2 anos também, se Deus quiser. A gente faz tudo por elas. Aliás, ontem à noite, a minha esposa estava falando com ela no FaceTime e ela perguntou, o vovô já lavou a louça? Olha aí, você vê... Porque ela já conhece a sua rotina. Já conhece a minha rotina. É a nova geração, pastor. A nova geração. Conhece tudo, né? É uma maravilha, sempre é uma alegria muito grande a gente ter a família, esse relacionamento, é maravilhoso. Bem, nós pedimos ao Alexandre Reis, que trabalha, a sede dele é em Campinas, e atende ali a região paulista, que chamamos de Paulista Central. Sim. E ele fez uma matéria exatamente sobre esse tema, perdido na família. Acompanhe conosco essa matéria e depois voltamos. Quantas vezes você e eu já nos sentimos, talvez, maltratados,
indiferentes, talvez com a nossa autoestima lá embaixo, por às vezes nós não entendemos como está indo as nossas relações humanas e principalmente nas nossas relações familiares. O programa Fé para Hoje veio aqui na cidade de Campinas para conversar com o Dr. Elias Pereira para nos dar algumas dicas e explicar um pouquinho sobre como nós podemos tratar melhor as nossas emoções, principalmente dentro das relações familiares. Nos acompanhe a partir de agora nesta reportagem do programa Fé para Hoje. Doutor Elias Pereira, muito obrigado por ter aberto aqui as portas do seu consultório, aqui para o programa Fé para Hoje. E eu já começo fazendo uma pergunta para o senhor. É com muita frequência que as pessoas chegam até aqui ao seu consultório procurando uma ajuda profissional por se acharem perdidas dentro das suas relações familiares? Isso acontece, Alexandre, e é bem recorrente, na verdade. As pessoas procuram um psicólogo por vários motivos. Nem sempre ela vem para tratar uma questão relacionada à família. Ela vem por questões ligadas à depressão, ansiedade, às vezes uma crise do trabalho, em algum outro relacionamento. Mas com o passar do tempo e à medida em que as sessões vão acontecendo, com muita frequência você acaba esbarrando na questão familiar, em questões ligadas à família. A gente entende a vida como uma jornada e ao longo dessa jornada a pessoa vai criando relacionamentos, vai criando contatos com pessoas e a família é o núcleo base, é onde ela tem as pessoas mais íntimas da sua vida. Então é natural que é ali que ela é mais afetada, porque é ali que estão as pessoas mais íntimas. Doutor Elias, uma outra pergunta sobre este assunto é com relação aos sintomas. Existem sintomas, existem situações que as pessoas, ao olharem para si, elas podem perceber que elas estão precisando de alguma ajuda profissional? O que a gente entende, na verdade, o que nós temos percebido, Alexandre, é que quando a pessoa procura um psicoterapeuta, um psicólogo, ela vem trazendo alguns sintomas, mas ela vem muitas vezes como representante de uma família adoecida, de uma família disfuncional, de uma família que, de certa forma, está sendo conduzida de tal modo para que ela se sinta sozinha e, portanto, o sentimento de estar perdida, que é o sentimento de solidão dentro da família. Doutor Elias, para finalizar aqui o nosso bate-papo, queria fazer uma pergunta para o senhor com relação às dicas. Existem dicas, alguma sugestão que a gente possa ajudar o nosso telespectador para que ele possa fazer um autoconhecimento, para que ele possa até vir buscar uma ajuda profissional, entender que ele está precisando de acompanhamento para que ele não se sinta mais perdido dentro da sua própria família? Normalmente, na área da atuação psicológica, é importante que a pessoa também esteja sendo assistida por um psiquiatra, né? Boa parte das questões que são tratadas na psicoterapia, elas podem ser amenizadas também se estiverem sendo acompanhadas e monitoradas por um psiquiatra. Então é muito comum o tratamento medicamentoso estar aliado ao tratamento de psicoterapia. As pesquisas têm demonstrado que o tempo ele se torna muito mais aproveitável quando você está fazendo a junção do tratamento medicamentoso com o tratamento psicoterápico também. E normalmente os motivos são a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, as fobias. São essas as questões que são sintomas da natureza humana quando algo não está funcionando nos relacionamentos. E isso nos impressiona bastante como profissionais da saúde, não é? Quando os relacionamentos não estão bem, o corpo, a mente, ela se mobiliza de tal modo e cria um mal-estar para que você possa então procurar ajuda. Doutor Elias Pereira, muito obrigado pela oportunidade que o senhor nos deu ao abrir as portas do seu consultório para o programa Fé para Hoje. Pastor Edson Rosa, pastor Ronaldo de Oliveira, como vocês acabaram de ver, realmente existem pessoas que precisam de ajuda de um profissional por causa das suas emoções, ao não entender ou passar por alguns problemas nos seus convívios familiares. Eu espero que a partir de agora, aí nos estúdios, com o nosso convidado especial de hoje, possamos encontrar sugestões e ajudas para que o nosso telespectador consiga se achar dentro das suas relações familiares. Eu fico por aqui, mas vocês continuam por aí nos estúdios. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Alexandre. Um forte abraço aos nossos amigos aí de Campinas e toda a região. Forte abraço.
Veja, pastor, como é interessante as pessoas como se sentem, não? Às vezes se sente totalmente isolado, mas dentro da família, É questão dentro de casa. a hora que um sai, o outro está dormindo, o outro chega, o outro também está dormindo. Quer dizer, às vezes a família só se encontra quando se encontra no final de semana, e aquela correria toda, e todo mundo tem uma atividade, todo mundo está correndo para cima e para baixo. E às vezes as pessoas se sentem sozinhas, né? com uma porção de gente que mora na mesma casa, né? Como é que é possível uma pessoa sentir-se isolada no meio de uma comunidade familiar? Bom, a gente hoje vive a geração fast food. Isso também se transfere para as relações entre a família, entre os membros de uma família, no sentido de tudo é muito rápido, a gente se encontra para resolver problemas pontuais. Hoje não tem aquela conversa, aquele momento junto. Até antes do programa a gente estava conversando em relação a essa questão até do formato interno, né, da estrutura da casa. Antigamente a sala era um local de convívio, onde as pessoas sentavam, conversavam, discutiam, porque isso também faz parte, né, do relacionamento. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas passam, cada uma pega o que precisa, vai para o seu quarto, lá ela estuda, lá ela dorme, lá ela come, lá ela vê televisão. E esse momento onde essa socialização ia se dividir as questões do dia a dia, dividir os problemas, as preocupações, ele acaba não acontecendo mais. Então as pessoas acabam sendo estranhas dentro de um mesmo ambiente. Eu acho, Karen, que tem uma questão, pastor Edson, muito forte, que é o sistema que nós estamos vivendo hoje. E a gente está trazendo isso para dentro de casa. Quer dizer, não tem como você evitar isso, porque você acaba se... Não é assim uma experiência aleatória ou às vezes, mas é constantemente isso está acontecendo, que é a questão fundamentada numa palavra só: individualismo. Você é constantemente incentivado a viver o individualismo. E até um filósofo conhecido, aí, um escritor, autor de vários livros, Zygmunt Bauman, eu tenho aqui no meu tablet, diz assim: os relacionamentos são trocados por conexões. E ele fala que as pessoas não têm tempo para viver a não ser para si mesmas. Então ele fala sobre relacionamento líquido. Sim. É uma palavra muito usada hoje, amor líquido, relacionamento líquido. A ideia dele, pastor, a teoria, a tese é dele. Eu não sabia disso. E ele fala sobre medo líquido, ele fala sobre modernidade líquida. Então, eu não sei se a doutora Karen, como que ela está recebendo hoje no consultório dela, os seus clientes, como que isso está aparecendo muito. Mas eu tenho percebido nos relacionamentos das famílias, aconselhando, trabalhando com casais, como que isso está impregnado. Muita preocupação comigo. Aí, quando eu chego em casa, eu já estou sobrecarregado desse sistema todo. Aí eu chego em casa, eu não quero muito perder, perder, entre aspas, o meu tempo com o outro, seja minha esposa, seja meu filho, seja meu pai. E até mesmo o contexto nessa pré-adolescência e adolescência é o alimento mais forte para essa gente que vive, que quer viver se isolando, né? Como você mesmo falou, procura praticamente um buraco, uma caverna dentro de casa, tranca a porta e ali você tem tudo. Até o sistema de comunicação todo está voltado ali para o que você precisa. Ele tem wireless dentro do seu ambiente, ele tem a sua televisão, ele tem até uma geladeirazinha pequenininha, às vezes. Você não leva os pacotinhos de salgadinho. Leva os seus salgadinhos para dentro do para lá. Se tudo tranca, é feito para isso, né? Coloca uma placa lá fora, Não né? perturbe. Não perturbe, estou em concentração e aí... E às vezes até mesmo quando está junto com o outro, meio que tenta falar, mas ali está teclando ali, digitando no smartphone ou no tablet. Quer dizer, você está vivendo esse sistema. Eu não quero fazer um proselitismo contra a comunicação, que nós estamos usando aqui o sistema moderno, usa, claro. Mas eu acho que nós precisamos olhar com mais atenção para isso, né? E mesmo porque a gente não olha para as questões do passado, porque a gente quer voltar a viver como era antigamente, nem tem como, mas sim para a gente entender de onde a gente partiu, para onde a gente está indo, para a gente fazer uma alusão às relações que a gente vive hoje. Elas acabam sendo vazias porque não há uma profundidade. E até o pastor falou em relação à questão do tempo. Hoje ninguém tem tempo para nada. Parece que hoje o nosso dia diminuiu, quando, na verdade, continua com as mesmas horas. A gente é que não se programa muitas vezes para isso. Então, chega em casa, já depois de um dia super cansativo, os pais não têm tempo para conversar com os filhos e a impaciência acontece. É mais fácil que ele, no quarto dele, tenha todo aquele aparato eletrônico para envolvê-lo. Isso evita que ele
venha me incomodar com perguntas, com questionamentos. Eu não preciso discutir com a esposa sobre o meu dia. Ela está lá no quarto dela vendo o programa dela. Então, enfim, isso acaba o tempo. A relação exige tempo. Então, se eu não disponho de tempo para me relacionar, para conhecer, para saber o que passa com o outro, eu vivo no meu mundo, você vive no seu, e a gente vive numa família, mas a gente vive isolado dentro de uma família. E os valores comuns, eles são importantes. Os valores comuns, por exemplo, nós aqui precisamos descobrir os valores comuns nossos, nosso relacionamento aqui nesse momento. Eles são importantes para o amadurecimento do indivíduo. E isso acontece de maneira enfática e profunda dentro da casa. Agora, quando você não tem isso dentro de casa, você não está dando espaço para que esses valores comuns se tornem parte do relacionamento, porque você não tem tempo, estou preocupado comigo. Como é que o indivíduo vai amadurecer? Como é que ele vai superar os seus medos, as suas frustrações? Que o conflito desse relacionamento ele é saudável para que isso aconteça, né? Ter medo, ter frustrações, sentir-se sozinho ou ter o seu próprio mundo, isso é uma coisa normal. Buscar ter o seu próprio mundo é uma coisa normal. É saudável. É saudável. Ali estão os adultos conversando na sala, e de repente o adolescente não se sente vontade. Não é conversa para mim, daí ele sai dali, vai conversar com os outros ali, quer dizer, uma coisa... Faz parte, né? Faz parte mas a questão desse isolamento, não sei se vou chamar de líquido aí, mas esse isolamento completo, essa quebra com qualquer ligação, ou a quebra de ligações com qualquer outra faixa etária, com qualquer outro grupo, ou com qualquer outra pessoa, além de mim mesmo, né? Isso é extremamente prejudicial. Eu creio que até nós precisamos forçar um pouco, não sei se você concorda comigo, Karen, mas forçar um pouco esse relacionamento que se quebrou. Porque, mesmo que eu venho de um tempo que o pai, quando estava conversando com os adultos na sala, a gente tinha que sair. Isso era uma questão de educação, né, pastor? Mas a gente tinha aquele momento quando todo mundo sentava à mesa, e o pai, a mãe, os filhos, a gente conversava, como você falou, na sala, a gente se juntava para falar sobre as coisas, os problemas, as dificuldades, os conflitos, somente discordar ou concordar. A gente não está tendo isso hoje. Não estamos mais nesse contexto que a família precisa. E eu acho que nós precisamos forçar. Bora, desliga aí, para aí, vem cá, vamos olhar, vamos fazer isso acontecer? Porque senão o indivíduo vai se sentir cada vez mais isolado, ele não sabe que ele está se sentindo isolado, né? É muito bom aquilo que nós já pontuamos. Eu queria a gente fazer um pequeno intervalo de 2 minutinhos e depois voltamos com o programa Fé para Hoje. E vamos tratar um pouquinho também aonde não tem uma televisão em cada quarto, mas se sente isolado, aonde não tem uma geladeira no quarto, onde não tem wireless, não tem o telefone para todo mundo, como vamos fazer para resolver esse problema ou quais sugestões que vocês poderão nos trazer, tá bem? Programa Fé para Hoje volta já dentro de 2 minutinhos. Sua nova atitude. Olá, retornamos ao programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Você sabe, a gente tem sempre oferecido, obrigado, professor, oferecido a revista Princípios, que tem sido uma ferramenta maravilhosa para ajudar as pessoas a encontrar-se dentro da sua própria família e encontrar-se com Deus. Através deste material, que foi lindamente preparado aqui na Novo Tempo, você vai encontrar mensagens lindíssimas e uma delas, ou a gente pode aqui destacar a questão do relacionamento como temos com as outras pessoas e relacionamento para com Deus. Isso vai ajudar certamente na sua família, tá bom? Então aí um brinde para você aqui da Novo Tempo. Pastor Ronaldo, nós estamos conversando aqui no intervalo, falamos um pouquinho sobre esses aspectos das pessoas que não têm, até deixei já isso em pauta aqui no programa, não tem um celular para cada pessoa dentro de casa. Sabemos hoje que quase todos os brasileiros têm um celular ligado à rede. Então, mas muita gente não tem também, não é? Mas se sentem isolados. Às vezes esse não é o problema de um bom grupo de pessoas, né? Não tem esse problema.
problema do relacionamento mesmo, alguma coisa, alguma insatisfação. Então, a gente gostaria de conversar um pouquinho também sobre esse aspecto, esse viés. Acho que exatamente fazendo um link com o que já foi dito no primeiro momento, exatamente essa falta de profundidade nos relacionamentos, ela pode gerar outros fatores e não necessariamente a falta de profundidade ela pode ser gerada por uma série de de um aparato tecnológico, mas exatamente por essa falta de fatos em comum, principalmente na fase da adolescência. Há uma frase muito comum: meu pai não me entende, ele não sabe do que eu estou falando, ele vive num mundo dele, eu vivo no meu. Na verdade, todo mundo vive no mesmo mundo. A questão é encontrar pontos em comum. Muitas vezes eu tenho um aspecto religioso um pouco diferente dentro da minha família. Eu acho que o pastor Lamarques ele consegue até desenvolver isso de uma forma até mais precisa, mas são aspectos em comuns. Isso liga as pessoas, isso desenvolve relacionamentos. Karen, como a pessoa pode, desde pequeno, para não chegar lá na adolescência e ter o problema, Exatamente. como ele deve fazer desde a criança bem recém-nascida, e aí no desenvolvimento dela, fortalecer esses laços. Exatamente, pastor. Muitas vezes os pais eles procuram ajuda porque exatamente chega na adolescência, eles querem ter esse relacionamento que não foi construído ao longo do desenvolvimento da criança. O fato de chegar em casa, sentar no chão, brincar com a criança, gastar um tempo, e não é gastar, é investir um tempo nesse relacionamento com essa criança. Você disse muito bem, não é gastar, é investir tempo quando eles são pequenos. Exato. É um tempo que ele vai estar com a criança brincando, entendendo, porque a criança ela se desenvolve no momento em que ela brinca também. Esse momento de brincar é o momento onde ela se desenvolve, onde ela aprende as relações. O adulto, né, o ser humano que ela vai ser no futuro é aprendido desde os primeiros anos de vida. Isso quem ensina são os pais, é o pai, a mãe, é no brincar, é na forma como ele é afetiva, como se relaciona com o filho, é aquele momento onde ele senta e ajuda numa tarefa de escola, né, não só chega e fala assim: já terminou a tarefa? Ah, que bom. Não, mas demandar um tempo ali, entendendo quais são as dificuldades desse filho. Às vezes você não está mais nem por dentro daquele conteúdo, mas só o fato de sentar, de dispor do seu tempo, de alguns minutos do seu dia, às vezes não são horas, é o tempo de qualidade, é aquele tempo que você realmente fala: eu estou aqui para você. Isso vai se construindo, essa relação de confiança, onde lá na frente, quando os problemas às vezes forem um pouco mais complexos, ele vai ter essa mesma facilidade em chegar e falar: olha, pai, vamos conversar, você tem um tempinho para mim. Então, isso é construído. Então, agora, eu vou complicar um pouquinho mais, doutora Karen, vou complicar um pouquinho mais. O pai não teve esta consciência lá no passado. O filho já cresceu, já é um adulto. Sim, acho que nunca é tarde para a gente retomar as relações e reconstruí-las ou construí-las, porque algumas pessoas elas passam a vida assim, afastadas Nunca tiveram nada. E mais tarde elas reconstroem, e as relações elas podem ser construídas, com certeza. Isso. É buscando pontos em comum, é você, de repente, se abstendo do tentar conversar. Exatamente. Às vezes a gente se empodera, né? Não, eu sou o pai, quem tem que me buscar é o filho. Pelo contrário, e essa relação ela é desenvolvida pelas duas partes. Então, buscar pontos em comum, entrar no mundo do seu filho, né? Ou tentar entrar no mundo do seu pai, você adulto, né? Também a gente não pode esperar só que meu pai que me procure, eu sou o filho, ele que me busque. Não, acho que a relação ela acontece quando duas pessoas envolvidas querem que essa relação aconteça. Então, entrar no mundo dessa pessoa, tentar entender o que é importante para ela, o que ela gosta, quais são os pontos de interesse. Às vezes não são os meus, mas isso não importa, porque essa questão do egoísmo, que até o pastor Lamarques falou no começo do programa, ele não pode estar presente nesse momento, né? A gente tem que se abster disso, para a gente poder conseguir dividir o que é do outro, o que é nosso, e essa relação vai desenvolvendo essas relações, mesmo que seja na fase adulta, né? Eu creio que a gente pode usar isso dentro que a doutora Karen falou, uma base muito forte da nossa natureza. Nós nascemos com 3 medos. O bebê nasce, ele já tem essas características, não importa a casa, o lugar que ele nasceu, o nível social, econômico. Medo de cair, medo de barulho e medo de ser abandonado. O medo de cair e o medo de barulho a gente supera, o medo de ser abandonado não. Então, todos nós temos medo desse isolamento, de sermos abandonados. Então, nós vamos reagir de uma maneira diferente, cada um reage de uma maneira diferente, às vezes com pirraça, às vezes até com isolamento, mas não quer se isolar. Nós sentimos necessidade de sermos amados. Então, nesse contexto, quando eu procuro relacionamento, e se na infância eu não desenvolvi isso, eu posso desenvolver com o meu filho depois, mostrando para ele que ele é amado.
talvez ele até faça cara feia, vire o rosto quando for beijar, quando for abraçar. Eu tenho 2 filhos adolescentes ainda, 24 e 22 anos, mas eu, quando encontro, eu os beijo, abraço, às vezes eles não gostam, principalmente em público, mas eu acho importante isso. Eu falo para eles, eu amo você. Às vezes eu até percebo que eles não estão a fim muito de conversar, mas eu digo isso. Daqui a pouco, ou depois de alguns dias, eu vejo que aquilo foi importante, porque eles me procuram, eles já estão diferentes. Mas, assim, todos nós sentimos necessidade de sermos tocados, de sermos amados. Até posso demonstrar pela minha experiência na primeira infância, ou mesmo no período de crescimento que eu tive, que eu não quero, mas lá no fundo eu quero. E a palavra do Senhor, me permita aqui ler esse texto, que eu acho muito forte. Paulo escrevendo na sua carta para Timóteo, capítulo 5, no versículo 8, ele diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que os descrentes. Então, às vezes, nós temos diferenças de princípios religiosos dentro de casa. Eu cresci num ambiente onde minha mãe, eu e as minhas irmãs aceitamos a Jesus, mas o meu pai não. Então, eu percebia que muitas vezes ele estava isolado. As conversas, as atitudes... Não batiam, né, pastor? Acabavam criando esse isolamento, né? E nós nos preocupamos assim, puxa, como é que a gente vai mostrar Jesus para ele? A minha mãe se preocupava muito, eu também. Então, não é filosofia, não é discutindo religião, é abraçando, é beijando. Falou, pai, obrigado, porque você me ajudou a chegar onde eu estou, você é por um jeito dele. Mas se eu não me preocupo com os dentro de casa, mesmo aqueles que estão isolados, ou mesmo aquele que eu percebo que tem certa dificuldade de aproximação pelo temperamento, por ser mais introvertido, talvez tenha que partir de mim. Meu filho não gosta de falar comigo. Tudo bem, eu vou respeitar o espaço dele, mas eu vou atrás, porque é da minha casa. A palavra do Senhor disse, você não se preocupa com os de casa, então você negou a própria fé. Então como é que... Eu acho que o empenho, né, doutora? Com certeza. E às vezes é mais fácil a gente justificar. Não, ele é assim mesmo, ele gosta de ter o espaço dele mesmo, ele vive no mundo dele mesmo. Então, deixa ele no mundo dele. E quando essa pessoa ouve essas frases, ele é assim mesmo, isso alimenta para o bem ou para o mal? Ou dizer assim, ele é introvertido, ele é sempre vergonhado, ele fica sempre acanhado. Ser igual ao pai, não tem jeito mesmo. Como é que isso é extremamente reforçador, né? O que a gente escuta, isso constrói também a nossa identidade. Se eu escuto, né, que eu sou incapaz, que eu sou um fracasso, que eu sou desorganizado, eu vou crescer acreditando que eu realmente sou assim. E há ganhos muito positivos. Eu sou desorganizado. Se eu sou desorganizado, então alguém vai organizar isso para mim. Se eu sou um fracassado, então eu não preciso mostrar nada para ninguém. Isso vai ficando assim de uma forma muito enraizada dentro de nós, essas questões, essas afirmações. E principalmente quando ela vem de pai e de mãe dentro desse ambiente familiar. Quem esperavam outra coisa, né? Exatamente. E também tem os dois lados, né? Porque eu ouço isso e faz mal para mim, essa afirmação. Exato. E eu que estou afirmando, começo a desenvolver que o meu filho realmente ele não quer conversar, que ele não vou ter outra imagem dele, a não eu ser acabo essa perdendo essa... Fortalece, né? Fortalece meu conceito, é um pré-conceito. Exatamente. Eu fortaleço esse conceito dentro de mim e o filho vai... Construindo isso dentro essa dele. Imagem, né? Para ele mesmo. Uma pessoa que é o alvo, né? Pode ser uma pessoa idosa também. Sim, uma pessoa idosa, isso já nos sempre. programas já falando sobre o idoso pode se sentir invisível, né? Quer dizer, ele pede as coisas, ninguém fala. Ele está aqui, ninguém percebe que ele está ali. Quando acaba o filme, desligam a televisão, vão embora, deixam o idoso sentado, não perguntam se ele quer continuar ali. Quer dizer, fica assim... Ele se sente isolado. E eu acho que pode até morrer mais cedo, se sentindo assim. Entristecido. O idoso tem que sentir parte, tem que sentir do grupo e tal. O medo do abandono, né, pastor? Exatamente. Aquilo ali é muito evidente, faz mal para a gente. E por isso, aqui, desculpe, não é uma redundância, mas é um reforço. Mesmo que a pessoa pareça que ela não quer conversar, que ela quer se isolar, lá no fundo, ela tem medo de ser abandonada. Então... Acho que é tipo assim, desculpa, professor, mas tipo, tudo bem? Como é que tá? Tá tudo bem. Não. Qual o problema? Não é nada. Às vezes a gente tem um idoso morando dentro de casa, morando com a família, e vai colocando ele para os quartinhos do fundo, né? Para os quartinhos que estão... E ele vai ficando lá atrás. Aí é o isolamento total, né? Nós estamos dizendo assim, não, aqui não dá para ter convívio, vai para lá.
E é um momento, assim, às vezes até chato, que a pessoa tem um comportamento até meio frouxo na hora da alimentação, ou faz um comentário assim, ou dorme na hora que está assistindo o jornal, um filme predileto, alguma coisa. Quer dizer, parece que está isolada mesmo, e a gente assume que está isolada. Então, nem conversa, nem pergunta, como é que foi o seu dia? Eu acho que essa pessoa teria muita coisa para contar do seu dia, o contrário dessa faixa etária que a gente está abordando. A pessoa queria contar alguma coisa e a gente não tem parado para contar. Eu vejo quando você tem sua mãe, 90 anos, uma mulher animada e tal, a minha mãe também bem elétrica, eu fico uns 2 dias sem ligar, como é que está? Tá bem, ela vai ouvir isso aqui, né? Tá bem, mas como é que é? Aí daqui a pouco começa novamente a desenvolver, porque faz falta essa ligação, esse contato constante. Não se pode deixar isso acontecer, porque é uma pessoa que tem tanto valor, fez tanta coisa por tantas pessoas e de repente ela chega numa fase que a opinião dela não é mais importante e ela sente a pessoa mais isolada, mais sozinha, mesmo estando no grupo das pessoas. Perfeito. Acho que a gente cresceu aqui um pouquinho nesses aspectos de isolamento para nós evitarmos isso ou simplesmente a gente tentar solucionar este problema. Mais o comportamento dos pais ou da família, não? O filho que está se sentindo, ou a pessoa que está se sentindo isolada, ela deve abrir o seu coração, conversar que está se sentindo assim. Eu acho que tem que essa conversa precisa existir dentro de casa. Às vezes nem parte da pessoa que está se sentindo isolada, né? Como, por exemplo, acho que numa faixa etária mais jovem, etc., essa pessoa não vai dizer assim, estou me sentindo isolado, né? Eu acho que o outro acho que vai falar mais do que ele, né? Mas não pode, como você disse, tem que insistir. Insistir. Agora, quem está se sentindo isolado? Às vezes os outros não estão percebendo isso. Tem que falar. Às vezes os outros não, estou tocando a minha vida, eu estou tocando a minha vida aqui, cada um correndo para um lado, cada um vendo uma coisa, mas não está se preocupando, às vezes, com o sentimento dos elementos da família, né? Que compõem aquela família. Eu acho que tem que existir momentos para refeições em conjunto, tem que existir alguns momentos de recreação em conjunto, uma viagem em conjunto, para poder tentar abrir o coração e conversar. Não? Só inverter uma questão aqui do pastor Lamarques colocou, era ele, a mãe, as irmãs, né, que tinham se tornado cristãos, aceitado Jesus, e o pai não, né? Vamos inverter. Vamos dizer que uma pessoa que aceitou Jesus está num lar onde as pessoas são contra, ou tem lá qualquer outra denominação, sei lá, alguma coisa assim que existe uma reprovação daquela atitude, é jovem e tal. Há um automático senso de isolamento, né? Eles não são da minha crença, então eu me isolo, eles não vão me entender, eu fico sozinho por aqui. Acho que isso é extremamente prejudicial também. Sim, a família é um lugar para a gente aprender, para nós errarmos, para nós corrigirmos, para a gente crescer. E mesmo na minha prática da fé, é o que a palavra de Deus diz. Eu estou ali, conheço a Jesus Cristo, e tem os outros da minha família que não conhecem, eu preciso, pelo meu relacionamento, mostrar que eu não sou um ser alienado. Eu tenho um relacionamento com Deus e isso me aproxima mais deles, não me afasta deles. E pelo meu próprio relacionamento, meu testemunho e a minha aproximação, e às vezes até tolerância com algumas coisas, vai ajudá-los a ver quem é Jesus na minha vida. Agora, às vezes fica difícil. É como aquele negocinho, quando eu era do mundo, quer dizer, eu não sou mais do mundo agora, eu sou essa ideia, né? Quando eu era do mundo, tá, parece que você está com olheira, né, preta, um chapéuzão preto, uma vida negra, assim. Você faz parte do mundo, continua sendo membro daquela família, mesmo tendo a sua fé ou tendo lá suas diferenças de crença. E acho que é uma atitude de quem assume essa postura de ser o sal da terra, né? De iluminar a vida das pessoas, de estar ali. Eu decidi não beber bebida alcoólica mais, eu não preciso beber a bebida alcoólica, mas eu posso estar na sala, junto com todos, conversando e tal, respeitá-los e quero respeito também. É interessante que Jesus ele buscou os isolados, né? Buscou um isolado em cima de uma árvore,
uma isolada, um poço. Eram pessoas até marginalizadas, um isolado na beira da estrada que não enxergava, que as pessoas nem davam importância para ele. Jesus parou o que ele estava fazendo e até muito ocupado que ele estava. Uma mulher que tinha problema de fluxo de sangue, era considerada uma impura, uma pecadora, uma contaminada, parou o trabalho que ele estava fazendo com Jairo, que era um homem importante do contexto religioso, falou assim, espera aí, alguém me tocou e precisa de atenção. O isolamento para Jesus era algo que ele imediatamente resolvia, ele tirava da frente, porque ele sabe que o ser humano não foi feito para viver sozinho. Esse isolamento ele é um espaço próspero para o egoísmo, não para o altruísmo. E isso faz mal para a gente. E, nesse sentido, retomar alguns comportamentos que a gente, não antigamente, mas há um tempo atrás tinha costume, como até o senhor citou, comer junto, fazer as refeições juntos, se não dá para almoçar junto, mas pelo menos o momento do jantar, um café da manhã. Tem um momento. Né? Exatamente, tem um momento de lazer junto, um projeto em família junto, isso tudo aproxima, a gente consegue criar intimidade, até a percepção de se o outro precisa de mim, se o outro está, de repente, se isolando, o que está acontecendo com o outro, criar coisas em comuns, né? O fato é que realmente isso hoje a gente está perdendo costumes que antigamente eles aproximavam as pessoas dentro de uma família. Então, retomar alguns desses costumes dentro obviamente, da nossa realidade é muito importante também. Nós fizemos lá em casa um projeto, não com tanta frequência, mas com os meninos e outros familiares, a gente joga dominó mexicano. Não sei se vocês já jogaram, mas ele tem mais quantidade de pedras. Eu conheço o paleto mexicano. Dominó mexicano eu não conheço. É a área gastronômica, nessa área que eu tô falando. É um outro projeto também. Porque você precisa de raciocínio e não tem como você ficar fazendo outra coisa. Você tem que se concentrar. E como tem muitas pedras... É diferente do dominó normal. Precisa mais tempo, mas a gente se diverte e isso... aí você começa, enquanto você está jogando, você começa a contar coisas, lembrar de situações. Quando você era pequeno, você lembra que você fez tal coisa, mas ali foi uma maneira que a gente achou de, em alguns momentos... Então, eu acho que a gente tem que criar, como a doutora Karen falou, é uma viagem, é um contexto de recreação, mas a gente não pode desistir de investir na família, no relacionamento e excluir essa história, não do isolamento saudável, que a gente precisa de um cantinho, às vezes, para ler, para descansar, mas do isolamento patológico. Né, doutora? Exatamente. Que é o grande problema, né? Com toda certeza, porque a correria do dia a dia ela vai causar um natural distanciamento. Isso é comum, só que o que acontece? O problema é quando a gente entra num isolamento patológico, quando as pessoas elas estão juntas, elas têm a oportunidade, só que elas se percebem. Tá, e aí? Começa a ficar incômodo aquela proximidade, né? Aquele momento de estar junto começa a se tornar um problema. Aí... Desconforto, né? Não é aí que a gente tem que ter atenção, antes, né? Mas aí, realmente, já é um ponto onde a gente tem que ter muita atenção, porque aí, já realmente, esse isolamento está criando um desconforto no momento em que a gente precisa estar com essas pessoas da família, né? Aquele momento familiar se torna... Isso que é muito importante. Nós já mencionamos as refeições, etc. O culto familiar, o momento juntos, a historinha para a criança, um momento de felicidade juntos, né? Comunhão. Sim. É muito importante isso. É verdade, pastor. É essa questão. E eu acho que nós desenvolvemos bem aqui o nosso tema. E aprendemos bastante aí. Sem dúvida. Muito obrigado, pastor Marco Lamarques, doutorando sobre a área de família. A gente agradece muito as suas colocações, a sua abordagem. Doutora Karen, muito obrigado também por nos atender, estar conosco. Sempre os dois são convidados permanentes aqui do programa. A gente agradece muito a participação no programa Fé para Hoje. Voltamos já. Pastor Ronaldo, sempre no terceiro bloco, abre a palavra de Deus e vamos ter uma mensagem para o seu coração, tá bom? Programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Muito bem, voltamos com o programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Estamos falando sobre isolamento. Isso é uma coisa que pode estar acontecendo com você ou com alguém que você conheça,
ou com alguém da sua família, falamos um pouquinho sobre a família, falamos sobre jovens, sobre adolescentes, sobre idosos também e sobre papai e mamãe também, marido e esposa, que podem estar se sentindo isolados dentro de casa com os outros ali. Vários fatores foram abordados aqui, mas eu gostaria de ter agora a sua atenção para um texto bíblico que é bem conhecido, inclusive o pastor Lamarques até mencionou um pouco essa história que é conhecidíssima e ela só se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas captou este fato tão importante da sua pesquisa, não é, a respeito da vida de Jesus e compartilha conosco, orientado pelo Espírito Santo. Capítulo 19 de Lucas conta a história de Zaqueu, o publicano. Quem era um publicano naquela época, né? O publicano era um funcionário público, vamos dizer assim. Ele era contratado para cobrar impostos do povo e dar esses impostos para o governo romano. Então, era um judeu que trabalhava para Roma. Só este fato já trazia sobre ele uma pecha muito grande, porque as pessoas não gostavam de pagar impostos e ainda impostos abusivos. Abusivos por quê? Porque Roma exigia X moedas de ouro, alguma coisa assim. E o que passasse disso seria o salário de Zaqueu e de outros publicanos que faziam o mesmo trabalho. Ele trabalhava numa cidade que era uma cidade importante, Jericó. Jericó era uma cidade turística, podemos dizer assim. Era também uma cidade onde o rei iria para lá na época de verão. Era uma cidade agradável, tinha muitas palmeiras, era uma cidade encantadora, muito movimento, muita gente, mais impostos. Então era um homem super rico, ganhava o seu salário e fazia o seu salário conforme o seu desejo. Desde que a parte de Roma fosse enviada, o resto ele fazia como queria. Começou a ser odiado, um homem rico, odiado, mas muitas vezes usado, porque as pessoas até preferiam estar perto dele para ter algum benefício, mas mesmo estando perto dele, o mantinham isolado. A sua própria família, acreditamos, também o isolava. Não era um homem completo, era um homem infeliz, alguém que tinha dinheiro, tinha uma boa posição, entre aspas, diante de Roma sim, mas diante dos judeus não, e se sentia sozinho. Muita gente assim, se sente sozinho. Ele era de baixa estatura, isso poderia trazer até uma chacota sobre ele, mas tinha muito dinheiro. Era um homem que queria respeito das pessoas, a sua própria roupa já impunha esse respeito. Talvez um homem andando com seguranças, um homem rico naquela época, com seguranças que lhe davam o apoio para que pudesse se locomover para cá e para lá sem problemas, de ser roubado, de ser molestado, perturbado, mas uma pessoa vazia, uma pessoa que tinha esse senso de incompletitude. Não está bem isso. Eu não sei se você já se sentiu assim. Uma pessoa que não estava bem, estava tudo certo, a família, tudo ali, mas não está completo, falta alguma coisa. Então, eu acho que o primeiro passo para se trabalhar com o isolamento, esse sentimento de isolamento, de solidão diante das pessoas, é comigo mesmo. Eu acho que eu tenho que fazer uma pequena avaliação de mim mesmo para poder me sentir melhor. Se eu me sentir melhor, se eu conseguir trabalhar comigo mesmo, alguns aspectos eu posso até me inteirar melhor com as pessoas. Acho que tudo começa dentro de mim mesmo. Às vezes a gente espera que as pessoas mudem, mas o primeiro passo tem que ser dado por mim mesmo. Eu tenho que tomar algumas decisões e tomar alguns rumos pessoais, justamente para que eu possa atingir outras pessoas ou ter melhor relacionamento com outras pessoas. Tudo começa comigo. Então, esse é um passo fundamental. Não jogue a culpa nas outras pessoas. Pense primeiro em você, o que eu estou fazendo, isso está certo assim e tal. Faça uma avaliação, isso é uma coisa boa. A solidão, não, mas essa avaliação, uma pessoa solitária nunca é uma coisa boa, né? Mas esse momento de avaliação pessoal, isso é uma coisa excelente. Todos nós precisamos. E precisamos uma vez por dia, mais de uma vez por dia, mas não o tempo todo, como foi mencionado aqui
pelo pastor, pela doutora também, esse isolamento patológico, né? Essa solidão patológica, uma doença, que eu prefiro estar assim. Eu preciso buscar ajuda. Se eu não consigo me avaliar comigo mesmo, né? Eu tenho que buscar ajuda. Alguém profissional da área vai poder me orientar, vai poder me ajudar a me encontrar o meu lugar e a respeitar as pessoas e poder conviver melhor com essas pessoas. Então aqui temos um homem que tinha um problema muito sério, de um homem que tinha, além de ter essa visão dos outros de um ladrão, um verdadeiro ladrão, roubando meu dinheiro. Ele mandava uma parte para Roma, tudo bem, isso aí é uma exigência, mas ele ficava com uma boa parte com ele. Bom, infelizmente, o coração humano tem homens que trabalham assim, não é? Com o seu interesse próprio, não importa o que aconteça com os outros, eu estou pensando em mim mesmo em primeiro lugar. Não importa se eu vou desviar uma verba, isso é muito sério. Há políticos muito sérios no nosso país, mas há pessoas que pensam assim, se não importa se eu vou desviar uma verba que vai ajudar 50 pessoas com câncer, eu desvio aí uma boa parte e vamos ajudar 10. Já imaginou isso? A pessoa que fere a sua consciência dessa maneira e não se preocupa mais, está com um sério problema. Talvez essa pessoa está se sentindo como um Deus, né? O centro do universo gira em torno dessa pessoa. Isso é um isolamento também, muito sério. Bom, aí está Zaqueu. Zaqueu não aguentava mais esse tipo de isolamento, de solidão, não aguentava mais esse tipo de sentimento ruim. Ele estava tirando, já estava acostumado. Tirar dinheiro, tirar dinheiro, tirar dinheiro. Ser odiado, ser odiado, ser odiado. Estava acostumado. A gente se acostuma com essas coisas também e consegue sobreviver, mas não tem uma boa qualidade de vida. Ele fez um momento de avaliação, ficou sabendo de Jesus, que era um homem que atendia pessoas as mais diversas, que comia com pecadores e publicanos, que tinha interesse nessas pessoas, que parava uma caminhada com várias pessoas para atender qualquer um que precisasse de qualquer palavra, de uma ajuda sua. Quando crianças pequenas vinham ao seu encontro e um discípulo ou outro tentava tirá-las do caminho, Jesus dizia, não, parem com isso, deixa as crianças virem a mim. Opa, é o que eu mais quero, ter esse sorriso natural, simpático, ingênuo, de coração. Eu quero, deixa as crianças. Elas podem não significar nada para outros, mas deixem as crianças virem até mim. A importância que Jesus dava para os pequenos, para os idosos, para os doentes, para os sozinhos. E ele acabou enchendo o seu coração de coragem e foi buscar Jesus. Então, muitas vezes a gente precisa ter esse momento de reflexão, tomar uma decisão e buscar a Jesus. Foi o que ele fez. Mas ele era pequeno, Jesus estava passando, estava atravessando Jericó, diz a Bíblia, capítulo 19, diz assim, entretanto, em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, quer dizer, ele não era só cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. E eu fico imaginando essa rede, não? Eles cobravam impostos e enviavam para ele, ele tirava a sua parte, enviava para Roma. Quanto dinheiro! E rico, muito rico. Então, riqueza nunca é sinônimo de felicidade. A pessoa pode ser muito rica e pode ser muito triste, muito isolada. Também podemos ser muito pobres, muito isolados também. Esse é um mal do século, esse isolamento. Procurava ver, diz que Zaqueu, verso 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por causa da sua pequena estatura, diz a Bíblia. Duas coisas estavam atrapalhando Zaqueu naquele momento de ver a Jesus. Uma era a multidão, porque Jesus andava com uma multidão grande, por quê? Jesus fazia um bem para a multidão. Por onde ele passava, ele deixava um rastro de alegria, de esperança, de motivação. É tão bom viver com pessoas assim, né? Essas pessoas estão com a sua agenda cheia sempre. Por quê?
Porque nós gostamos de andar com pessoas que pensam para cima. Nós não gostamos de andar muito com pessoas que nos jogam para baixo, embora até andemos por falta de opção às vezes, não? Mas nós preferimos estar perto de alguém que nos motive, nos anime. E Jesus tinha ali um bom grupo com ele de pessoas que adoravam ouvi-lo, porque ele não falava como os mestres daquele tempo. Ele falava de coração para coração. Ele tinha uma palavra para o solitário. Ele tornava o coração do solitário, ou mostrava ao solitário esse senso de você pode pertencer a mim. E é o que nós mais gostamos, pertencer. Eu li um livro que, por que as pessoas não querem morrer, né? Vários motivos, tá? E um dos motivos é assim, porque eu não vou estar mais lá. Eu não vou pertencer mais. Então as pessoas não querem morrer. Não vou pertencer mais à família, não vou mais estar, não vou ver os filhos crescerem mais. Jesus dava esse senso de pertencer. Que coisa gostosa. Por isso, Jesus estava com tanta gente com ele. Zaqueu não podia ver. Fez o quê? Subiu numa árvore. Verso 4 diz assim, então correndo adiante, estava vendo, pulando para ver com a multidão, pequeno, não conseguia muita gente, correu adiante, subiu uma árvore chamada sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, olha só que coisa linda, né? Vou até colocar a Bíblia aqui de lado. Jesus passou naquele lugar e olhou para cima. Jesus entendeu que ali estava alguém na árvore que queria vê-lo, que precisava dele. E quando ele olhou para cima, ele disse assim, Zaqueu, desce, vem para cá. Desce, mas desce de tudo quanto é coisa que você tem. Desce do seu orgulho, do seu egoísmo, desce do seu pedestal, desce da sua montanha de dinheiro, desce, vem cá, rapaz. Eu vou passar na sua casa. Que isso? Ele já sabe tudo, eu preciso dele. E Jesus foi e cumpriu exatamente aquilo que ele ouvira. Ele comia com os pecadores e publicanos. Zaqueu se sentiu o pior homem do mundo. Mas quando recebeu esse olhar de Jesus, imagina, você está escondido numa árvore para ver alguém passar. De repente a pessoa passa embaixo e olha para você. Eu sei que você está aí. Esse é o sentimento de Jesus. Eu sei onde você está. Eu sei que você está em cima da árvore. Eu sei que você está no seu quartinho, no fundo, chorando. Eu sei que você está sozinho dentro do carro, pensando na vida. Eu sei. E eu quero estar na sua casa. Ele provocou uma revolução na vida de Zaqueu. Zaqueu disse assim, Senhor, olha, eu vou devolver tudo que eu peguei a mais. E se eu fui injusto, eu vou dar 4 vezes mais. Aí Jesus feliz disse assim, a salvação chegou nessa casa. Eu vim para os perdidos. E eu achei mais um perdido, mais um isolado. Está no nosso rebanho agora. Que coisa maravilhosa. Jesus está olhando para você onde quer que você esteja. Você não está sozinho, solitário, escondido mais do que Zaqueu. Jesus pode achá-lo e vai achá-lo. E eu quero orar por você. Sinta-se abraçado e querido por Jesus. Ore comigo. Pai bondoso, obrigado porque o Senhor nos achou, assim como achou Zaqueu. Obrigado porque temos esperança de podermos ser arrebanhados, de podermos estar juntos. Entre em nosso coração agora. Dá-nos a alegria que Zaqueu teve. Dá-nos a certeza da salvação. Em nome de Cristo. Amém. Bem, chegamos ao final do nosso programa, mais uma vez. Aqui estão os horários alternativos para você nos acompanhar. O programa Fé para Hoje quer lhe dar sempre uma boa palavra, quer lhe desafiar a tomar uma nova atitude. Eu espero você em nosso próximo encontro, tá bem? Não vá faltar. Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau.